que usam, né, de propagandas enganosas, apelativas, na verdade. Como, por exemplo, aquelas que usam um índice muito alto de porcentagem para visto aprovado. Gente, vamos ser coerentes, vamos ser realistas, né? Então, assim, existem sim empresas muito boas, que têm um trabalho sério e que realmente ajudam as pessoas a alcançar aí o sonho do visto americano. Mas, infelizmente, a grande maioria, principalmente na internet, tem apelado, tem, assim, para esse tipo de propaganda enganosa e não entregam resultado. É igual o exemplo que o David deu aí, da pessoa que procurou a gente com essas 5 negativas. Ela pagou as 5 vezes por um visto garantido e ela não recebeu o visto dela. Entendeu? Então, assim, é coisa muito séria e não é brincadeira não, é brincar com a vida das pessoas, com o dinheiro, com o sonho das pessoas, né? Tem muita gente que tem vontade de ir para melhorar de vida, não sei, e às vezes não tem aquele dinheiro, aquela condição financeira, e aí a pessoa vai e brinca com a vida dessa pessoa, né? Tira, às vezes, o que ela nem tem, ela faz ali uma dívida, né? É coisa muito séria, gente. Fala um pouquinho. Isso complica, né, Aline? Nosso Deus. Tá Isso doido. complica, né? Assim, falando de casos, assim, dando exemplo de caso, por exemplo, já teve cliente que a pessoa ou a empresa, enfim, que fez uma promessa de visto, a pessoa já teve a capacidade de, por exemplo, a pessoa ser hétero e ir para o consulado com a opção de, por exemplo, ser homossexual. Fosse uma mulher com uma mulher, ou fosse um homem Teve com uma homem. época que virou modinha, né? Tava na moda. Aquela coisa, talvez ele ouviu com um amigo dele, um conhecido dele, pediu um visto realmente com um companheiro, entendeu? E fez aquela aplicação achando que ele aumentasse a chance dele de alguma maneira. São os vínculos, né? O processo, a história que você vai contar, o seu serviço, a sua renda, o que você vai comprovar realmente, se você consegue pagar aquela viagem, é isso que vai fazer você pegar o seu visto. Jamais uma opção sexual ela vai aumentar a sua chance de diminuir se você conseguir um visto. Então é triste porque um processo desse para você reverter, né, você vai entender, a pessoa dessa depois talvez casa, vai ter filhos, e como que você foi com o processo, numa situação, e depois você mudou sua opção sexual do nada assim, para pedir o próximo visto. Então a pessoa ele faz uma coisa sem pensar, lá na frente ele vai ter um problema muito grande para tentar consertar aquilo ali. Mas é o desespero, né, Aline? A falta de informação e muitas das vezes o desespero, a pessoa chega a pedir um visto americano, ele já está pedindo uma fase assim, o tudo ou nada para eles. Né? A gente entende isso, né? Isso é compreensível. Tá? E falando sobre o que você disse, por exemplo, antigamente tinha muita empresa que cuidava da parte burocrática, né? Por exemplo, fazia parte de passaporte, até hoje faz, que são agentes de turismo, e não faziam análise de perfil. Elas consideram uma análise de perfil, na verdade, preencher uma DS 160. Eu vou te perguntar o seu nome, o que você trabalha, né, o motivo da viagem, e vou preencher uma DS 160 como se fosse uma análise de perfil. Né? Isso não é uma análise de perfil. Né? Então, assim, hoje uma empresa, para ela apresentar bom índice de aprovação, ela não só deve analisar, né, o perfil daquele solicitante, ele tem que criar estratégias. Cria uma estratégia, cria-se, né, um simulado, cria-se várias perguntas para aquela pessoa e você vai fazer um treinamento para aquela pessoa. Tá? É como se você fosse fazer uma prova e aí o professor vai te dar ali vários simulados e dentro daquele simulado você vai tirar a sua prova. Entendeu, Aline? E aí você vai criar estratégia, vai reforçar os vínculos, vai descobrir vínculos que aquela pessoa tinha, ela nem sabia que tinha. Né? Quando você pega uma família ou você é uma pessoa só e você faz uma análise de perfil, faz aquelas perguntas corretas, você consegue reforçar muita coisa, muita aplicação, muita coisa que ela jamais saberia que aquilo ali ia ajudar na aplicação de visto americano. Então ela é essencial para poder fazer qualquer tipo de processo e para evitar erros. Né? Você chegar numa entrevista, por exemplo, sem ter a resposta. É muito comum você ter uma pessoa ali à fila do consulado, momentos antes da entrevista, e você consegue ouvir. Né? Para quem nunca foi no consulado, é como se fosse um guichê de banco, uma lotérica. Tem lá vários guichês, e o que separa você do agente consular é um vidro. Então você conversa com ele através daquele vidro, e só que quem está na fila, você consegue ouvir a entrevista, você consegue ouvir algumas perguntas, e você consegue ouvir as respostas.
Então, a pessoa, naquele momento, se ele não tiver um preparo, se ele não tiver realmente pronto para a entrevista, ele vai ficar nervoso, né? Porque você começa a ouvir a pergunta e fala assim, nossa, o que eu vou responder se me perguntar isso? Aí você vê ali uma pessoa que está bem vestida, alinhada direitinho, e talvez ele não soube responder, perdeu um visto, e fala assim, poxa, se esse cara perdeu um visto, e você vai ajudar esse cara, talvez ele é um médico, talvez ele é um advogado, talvez ele, sei lá, um executivo, ele não pegou o visto, como que eu vou pegar o visto? Aí bate o desespero. Aí naquele momento ele já estabiliza todinho e dificilmente você vai ter capacidade de tranquilizar novamente e fazer aquela entrevista. Isso é falta de preparo, entendeu? Isso é falta de orientação. E aí, muitas pessoas perdem o visto ali na fila do consulado porque elas não estão preparadas e elas sequer sabem que não estão preparadas. Entendeu? Você estava falando aí a questão de como que eu vou te dizer, sobre a análise de perfil, sobre, né, a diferença de uma consultoria para uma assessoria. Uhum. Eu me recordei de uma vez que eu fui atender uma cliente para fazer uma análise de perfil. Aí ela falou comigo, né, perguntou, né, o que era essa análise de perfil. Aí eu fui explicar para ela e ela ficou super impressionada com o que você falou aí, né, o que a gente faz nessa análise de perfil, né, o que a gente tem que, as informações que a gente tem que ajustar, colocar, às vezes criar não, ela tem vínculos que nem ela sabia que ela tinha, né? Então, assim, ela ficou impressionada e falou, assim, que já até tinha ouvido essa expressão, porque ela veio de vistos negados, ela já veio de uma outra empresa. E ela disse, assim, que tinha ouvido mesmo essa expressão. Porém, a pessoa tinha pegado um formulário, preenchido ali com as informações dela e não falou mais nada. Na verdade, ela entendeu, assim, que a pessoa só quis saber se ela tinha bens, né, para poder estar ali colocando no DS-160 e mais nada. Então, quando eu expliquei para quê, né, por que a gente fazia aquela análise de perfil, para que servia, ela ficou impressionada com as informações, né, e eu fiquei mais impressionada ainda, porque você divulga que você trabalha com uma análise de perfil e só pega as informações para preencher um formulário DS-160. Então, isso não é assessoria, isso é, no mínimo, uma consultoria, né? Então, assim, eu fiquei muito impressionada com o que ela falou, que ela comprou uma coisa e recebeu outra, né? Não é análise de perfil nunca, pegar informação. Pega a informação e preenche o formulário que chama DS-160. Que chama de assessoria. E para muitas empresas vendem isso como assessoria, consultoria, enfim, né? Preencher um documento, a pessoa, só para ter noção, preencher o documento, preencher o DS-160, qualquer um preenche. Qualquer pessoa que estiver assistindo essa live e depois for assistir esse vídeo, qualquer um pode preencher, gente, DS-160. Eu estou te pedindo essa informação, eu estou preenchendo o formulário. A análise de perfil está muito além de preencher um DS-160. O problema é o quê? Que muitas pessoas eles insistem ainda em fazer um processo na sorte, além. Às vezes a pessoa faz realmente uma análise de perfil e aí pensa se vai fazer aquele processo, porque quando você faz análise de perfil, você vai orientar a pessoa. Olha, te recomendo fazer assim, fazer isso, tá? Tem que fazer certos tipos de situações, requer um pouco de tempo, eu te oriento a esperar mais 2, 3, 4, 5 meses talvez, melhorar seu vínculo nessa área, vamos trabalhar sua rede social aqui dessa forma, então a gente vai te orientar. Isso é uma análise de perfil. Estou criando estratégias para poder melhorar o seu perfil, o seu processo. E a pessoa ele quer fazer um processo de visto com 1 semana, 2 semanas, ele não quer esperar, tá? E aí ele acaba tentando o visto 1, 2, talvez igual aqui a cliente que você tem no início da live aqui, 5 vezes, e conta 2, 3, 4, 5 histórias diferentes, e aí ele vai arrumar vários problemas, várias situações, que para corrigir aquele tempo, aquela estratégia que a gente citou naquela análise, não vale mais nada. Se você tinha um processo de 4, 5, 6 meses para me reverter aquela situação, reverter não, para me tentar corrigir e elaborar uma estratégia para corrigir tudo aquilo que você fez, vai demorar 1 ano, 1 ano e meio. Vou falar assim, olha, agora vamos fazer o seguinte, já que você fez isso, né, essa é a quantidade de coisas, eu te oriento a fazer uma viagem internacional, conhece 1, 2, 3 países, e aí a gente vai usar essa viagem sua dessa forma, dessa maneira, dentro dessa área, né, que você tem esse perfil, dentro desse local, e aí você vai dando outras opções, e fica mais difícil, custa mais dinheiro e gasta mais tempo. Chances são, geralmente, que a pessoa, quando ele volta de uma análise com um ou vários vistos negados, é que ele vai entender a dificuldade que ele vai ter depois de ter feito aquela quantidade de coisas.